Ok, pessoal, mais uma vez estou aqui produzindo um compacto das aulas do dia 22 de julho e 15 de julho sobre modelos de séries temporais. Obviamente, essa daqui é nada mais, nada menos que uma versão simplificada, compacta. O conteúdo que nós documentamos em aula é muito mais extenso do que o que a gente vai falar aqui. Entretanto, o que eu estou procurando fazer é nada mais, nada menos que uma espécie de organização para que vocês possam aprofundar os estudos de modelos de séries temporais. Ok? Então veja, a orientação de base, de partida, continua sendo o livro do Gujarati, Econometria Básica, da versão 2011, capítulo 22. Se quiserem aprofundar um pouquinho mais, essa versão 2019 traz algumas informações a mais, informações boas, para que vocês possam praticar aí modelos de previsões econômicas. Ok? Então veja, dentro dessa metodologia que vamos utilizar para modelos de previsões de séries temporais baseados nos modelos ARIMA, vamos usar o método Box-Jenkins. Também falei muito em sala de aula que uma das características desse método é deixar os dados falarem por si só. Ou seja, vamos aproveitar todas as observações do meu modelo e tentar obter um modelo matemático que venha fielmente da configuração da base de dados obtida para a pesquisa. É uma característica importante, a gente não tem aqui interferência do pesquisador como a priori, nós deixamos os dados falarem, construímos um modelo e utilizamos esse modelo para elaborar nossas previsões. A receitinha de bolo do método Box-Jenkins é especificação matemática, efetuar uma identificação no processo autorregressivo integrado de médias móveis por meio da função de autocorrelação e função de autocorrelação parcial. Efetuar a estimação utilizando um critério, utilizando um método, depois a checagem dos modelos estimados e assim, por fim, as previsões. Ok? Então, a formalização do método vem lá das equações diferenciais, de estudo de dinâmica de uma trajetória de uma base de dados, e o nosso objetivo é tentar encontrar um modelo que permita trabalhar com dados que sejam estáveis, não explosivos. E para isso a gente elabora alguns testes de raiz unitária, de estabilidade, onde a gente vai dar prioridade a séries que sejam estáveis. A especificação pode ser um modelo autorregressivo, pode ser um modelo média móvel, pode ser um modelo que combine autorregressivo com médias móveis, que seria o modelo ARMA, e pode ser o modelo ARIMA, que é o mais comum. A formalização matemática, só para fins de registro nesse vídeo, a gente já tratou disso em sala de aula, yt, yt-1, yt-2 até yt-p, yt resíduo 1, resíduo 2, resíduo t menos q, e modelo combinando essas duas possibilidades, autorregressivo, médias móveis, modelo ARMA, e matematicamente aí a demonstração de como fica o modelo ARIMA. A identificação do método Box-Jenkins, a gente pode usar dois critérios, a função de autocorrelação, a função de autocorrelação parcial como critério de partida, aquele critério que define aí o máximo que eu posso ter na identificação. Depois, para o processo de escolha mais eficiente, vamos usar o critério AIC e SBC. A estimação, utilizando o método de máximo verossemelhança, e a checagem dos resíduos, que são feitos aí a partir da estimação, a obtenção, a reserva do resíduo e a análise dos resíduos pela própria função de autocorrelação ou os modelos de Q de Lungbox.
O erro quadrado médio também faz parte desse processo de checagem. Como vimos em aulas anteriores, a função de autocorrelação, definida como um ρ, né? A função de autocorrelação expressa graficamente, onde a gente tem aqui a possibilidade de identificar o D dado pelo primeiro momento que a gente calcula a função de autocorrelação em dados originais, em nível. Depois a gente verifica se ela é não estacionária, faz uma integração de ordem D. Obtemos aí a função de autocorrelação para definir o média móvel e a função de autocorrelação parcial para definir a autorregressividade. A identificação número 2 seria o critério da análise da parcimônia, onde a gente vai utilizar ou o critério Akaike ou o critério Schwartz. Tanto faz, você pode usar os dois, pode usar um ou outro. Geralmente eu dou prioridade aqui aos modelos bayesianos, Schwartz, bayesianos critério, né? Bom, a checagem final estimei o modelo, criei aí o meu processo de identificação, estimei por meio de máximo verossemelhança, depois eu chego à análise dos resíduos, aonde eu vou tentar filtrar qual é o melhor modelo por meio dos resíduos. O erro quadrado médio é uma característica importante e na última aula eu falei muito sobre os critérios de seleção de modelos, que é nada mais nada menos que o erro quadrado, raiz do valor quadrático médio, erro absoluto médio, erro percentual médio. Ok? Para fins de representação analítica da nossa forma de trabalho, eu separei em 3 fases. A primeira fase é a identificação do modelo, a segunda fase é a estimação e o diagnóstico, e a terceira fase é a previsão. Então, dito isso, a gente faz uma pequena revisão sobre os principais pontos e vamos aí para o nosso modelo de estimação usando o R. Ok? Bom, essa primeira parte nós já vimos em aulas anteriores, onde a gente vai fazer uma estimação, primeiro, um teste de raiz unitária, né, da estabilidade do meu modelo. Vou buscar aquela base de dados que tivemos estávamos trabalhando em sala de aula, o Gujarati capítulo 21.1, onde a gente já fez esse procedimento, já apresentamos o gráfico, já escolhemos os gráficos em logaritmo, já fizemos a função de autocorrelação, já testamos aqui por meio do correlograma, né, fizemos o teste de Box-Pierce, chegamos a conclusões de que nenhuma série, um lag desse é estacionário, você não tem como admitir essa série como série estacionária. Fizemos o teste de raiz unitária, apresentamos o modelo número 1, apresentamos o modelo número 2, apresentamos o modelo número 3, o Dick-Foley ampliado. Esse conteúdo a gente já viu na aula de teste de raiz unitária, mas o que importa aqui é chegarmos à conclusão de que essa série necessariamente eu preciso de diferenciar pelo menos uma vez esse componente, né? Ou seja, eu tenho aqui, na realidade, um modelo que necessariamente eu preciso D seja no mínimo igual a 1. Ok? Então essa é a conclusão dessa primeira parte. Aí nós vamos para o que a gente chama de identificação do modelo ARIMA. Usamos primeiro o correlograma, nos dados que eu chamo aqui em nível, né? Já temos aqui a comprovação pela função de autocorrelação em nível de que a série é não estacionária. Aí eu vou logaritmizar essa série.
e depois eu vou aplicar a identificação por meio da função de autocorrelação. Lembre-se, a função de autocorrelação ela me identifica o componente média móvel e a função de autocorrelação parcial ela me identifica o componente autorregressivo. Então aqui, como eu tenho dois rows aqui fora do meu intervalo, eu vou dizer que a média móvel tem até no máximo dois componentes autorregressivos e eu tenho um componente fora aqui no primeiro momento, então eu tenho aqui pelo menos um autorregressivo. Então eu teria aqui, como eu já sei aqui que o D é igual a 1, eu tenho que o autorregressivo é 1, e eu tenho que o média móvel ele apresenta duas possibilidades. Então seria um modelo no mínimo 1, 1, 2. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar alguns modelos. Né? Aqui eu estou escolhendo o modelo 1.1 de partida, só para efeito didático, né? Onde vocês podem aqui relembrar. Eu tenho aqui o modelo ARIMA 1.1, a saída aqui, olha, a modelo ARIMA 1.1, o componente autorregressivo 0,85, componente média móvel menos 0,41 e os coeficientes, né, que são estratificados aqui embaixo, que representa exatamente esse componente que eu disse aqui para cima de você, aqui em cima, 0,85, 0,43, 0,41, 73. Então, são os parâmetros estimados do modelo ARMA. Como eu já estou aqui no modelo estacionário, eu estou trabalhando agora com o modelo ARMA, né? Faço isso aqui, posso fazer isso aqui incluindo o intercepto, né? Simplesmente colocando esse termo aqui no final, e aí eu teria aqui um modelo com intercepto, que também pode melhorar a qualidade dos meus resultados. Então aqui embaixo eu teria o parâmetro estimado para o componente autorregressivo, parâmetro estimado para o componente média móvel e aqui o intercepto. Uma vez estimado esse modelo, o próximo passo que o método Box-Jenkins nos ilustra é exatamente observar os resíduos, né? O resíduo aqui estimado do modelo 1.1.1, né, que é esse modelo aqui, então eu posso obter simplesmente reservando esse resíduo por esse termo aqui, ó, né? Aí eu tenho aqui os resíduos propriamente ditos para cada trimestre, desde 1947 até 2007, o resíduo estimado do meu modelo. Agora eu tenho aqui uma visualização gráfica do resíduo. Eu vejo aqui um resíduo completamente aleatório, né? Tem componentes aqui estranhos que eu diria que não estão bem definidos, mas eu acho que inicialmente já dá para a gente entender que é um resíduo aceitável. Bom, para confirmar isso, o que nós vamos fazer? Um teste de box Pearce ou Lungbox, né? Que é exatamente a probabilidade de aceitar que o parâmetro ρ seja igual a zero. Então ele tem que estar dentro da área de aceitação do intervalo de Q quadrado. Então, 84% para aceitar a hipótese nula no primeiro leg, no segundo 48%, no terceiro 53%. Então aqui em geral até o sexto momento, né, a gente tem efetivamente que esse é um resíduo ruído branco. Partimos aqui para a estimação por meio de uma função de autocorrelação, ou seja, um teste do resíduo dado pelo diagnóstico observado aqui nesse gráfico, ou seja, o resíduo padronizado aqui no primeiro momento,
a função de autocorrelação dos resíduos, todos os rows aqui dentro do intervalo de confiança. E no terceiro gráfico aqui eu tenho aqui exatamente a representação das probabilidades que nós vimos lá pela Lungbox, estatística Lungbox. Então aqui eu tenho, vamos lembrar, né? Olha aqui, ó. 0,84 está aqui no primeiro componente do box aqui. Depois 0,48, um pouquinho abaixo, pode vir lá no 2 do último gráfico no box estatístico. Ou seja, ele vai respeitando aqui os valores que foram calculados pelo box. Então é um critério que eu tenho para identificar ou selecionar meus modelos. Bom, todos eles sendo ruído branco, né, aí eu tenho realmente uma possibilidade de escolher. Eu pedi para vocês escolherem, calcularem 5 modelos, aqui eu estou fazendo 6, pode ver que cada um, olha, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 0. Né? Então eu tenho aqui diversos modelos já estimados e agora eu vou escolher aí pelo menos 3 modelos para poder ficar como reta final. Né? Aí eu tenho aqui um exemplo que eu sugiro que vocês façam, até para checar lá com o livro. Né? Aqui são exatamente os parâmetros estimados lá na página 777 do livro Capa Verde, que vocês podem confrontar e verificar se vocês estão fazendo tudo corretamente. Então, como vocês podem ver, esse é um modelinho razoável, né? O diagnóstico dele está todas as probabilidades do Lungbox, toda acima daquele intervalo. Então, eu tenho aí um belíssimo modelo para fazer previsão. Feito isso, nós vamos efetivamente fazer a previsão. Então, vamos usar o modelo 2.1.1 e o modelo 0.1.2. Né? Então, os dois modelos, e aí fica a dúvida, qual dos dois eu vou usar para definitivamente escolher como o modelo definitivo para fazer a previsão. Então, vamos tentar fazer a previsão usando o comando predict, certo? Então, você fez a estimação, né? Fez o ARIMA, tal, pelo modelo máximo verossemelhança. Aí você vem e faz a previsão, 4 períodos à frente. E aí o resultado fica exatamente aqui. Como a nossa série, né? Olha, a nossa série está em logaritmo, veja, 9,34, 9,35, 9,36, 9,36. Então a previsão aqui, ó, para esse modelo aqui, número 111, saiu 9,36, 9,37, 20, 9,37, 46, 9,37, 69. E aí vocês vão fazer a alternativa, o modelo 1, 2. Né? E aí, novamente, qual dos dois modelos eu vou utilizar para fazer a minha previsão? Qual é a lógica? A lógica é a gente partir para o que a gente chama de o erro quadrado médio. Faz o primeiro modelo, né? Pelo comando accuracy, ou seja, eu vou ter o erro quadrado médio, a raiz quadrática do erro, né? Aí os valores que vimos lá naquele slide onde eu defini exatamente os critérios para escolher. Então você vai olhar aqui quais são os menores valores do erro médio, o erro quadrado médio, para o modelo X e para o modelo Y. Feito isso, lá eu comparo aqui todos os modelos, certo? Aí eu tenho aqui o erro quadrado médio de um, o erro quadrado médio do outro. Aqui eu fiz um tail dos valores originais para respeitar lá a base de dados sem logaritmizar, depois os valores com logaritmo, para que vocês possam
ter uma ideia. E depois montar a previsão, né, por meio daquele que vocês acham que seja o melhor modelo. Eu vou até colocar aqui, né, para a gente ver. Olha lá. O que é que vocês teriam que fazer aqui? Né? É calcular o antilog desse primeiro trimestre, 2008, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Calcular um antilog, ou seja, é elevado a esse valor aqui para chegar ao valor que a gente definiu lá como sendo o valor, por exemplo, 11 trilhões e 412 bilhões, o valor original, o valor normal, né? Valor em valores monetários. Então, pegar o valor em logaritmo e transformar o valor, retornar o valor, só calcular o antilogaritmo. Ok, pessoal? Então, a ideia foi exatamente essa, para que vocês possam ter aí uma orientação dos estudos de vocês. É um resumo compacto, novamente, mas não se esqueçam, o que nós queremos aqui é ter um modelo definitivo, uma previsão utilizando o modelo ARIMA, comparar com as três últimas previsões: matemática financeira linear, matemática financeira geométrica, o modelo econométrico e o modelo ARIMA. Comparar os 4 valores, né, e vocês apresentarem aí para mim uma proposta de previsão, ou seja, a construção de uma expectativa para o próximo período. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e um grande abraço e até a próxima.